Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, jovens. Para mim é uma felicidade, né, compartilhar sempre a palavra de Deus. Além de uma felicidade, para mim é um privilégio poder compartilhar com o povo de Deus a palavra de Deus. E nesse momento está ali escrito, o tema da mensagem é mantendo-se fiel em meio à adversidade. Nós vamos ler o capítulo 1 de Daniel, tá? Eu convido a todos a abrirem a palavra de Deus no capítulo 1 do livro de Daniel. Dos textos mais conhecidos no nosso meio, né? O livro de Daniel, quando Daniel ele está na cova dos leões e Deus o livra, quando os homens estão na fornalha acesa e Deus os livra também. E diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler todo o capítulo e você acompanha aí na sua Bíblia. Diz assim: no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A este levou-os para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo do quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs os nomes, a saber, a Daniel de Beltesazar, a Ananias de Sadraque, e Misael de Mesaque, e Azarias a Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou vossa comida e a vossa bebida, para que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim poreis em perigo a minha cabeça para o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o senhor dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os seus servos 10 dias, e que nos deem legumes a comer e a água a beber. Então se veja diante de ti e a nossa aparência, e dos jovens que das finas iguarias do rei, e segundo vires, agem com teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e vinho que deviam beber, e lhe davam legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência e toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhe perguntas, o achou 10 vezes mais douto do que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino. Daniel continuou
até o primeiro ano do rei Ciro. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor é fiel, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor colocou na Tua palavra, Pai, para que nós venhamos meditá-la nela de dia e de noite. E nesse momento, Senhor, eu te peço para que o Senhor venha falar conosco, assim que o Senhor quer que nós prossigamos, como o Senhor quer que nós prossigamos. Muito obrigado, Senhor. Aqui eu te agradeço no nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Então o livro de Daniel já começa falando sobre o contexto, em que contexto que Daniel estava inserido. O contexto que Daniel estava inserido era de uma invasão que havia acontecido em Jerusalém. A Jerusalém assim, havia sido sitiada por Nabucodonosor, pela Babilônia, e eles levaram os utensílios do templo, levaram os despojos de guerra para a sua cidade. Nabucodonosor fez tudo isso na cidade de Deus, na cidade de Jerusalém. Mas por que ele fez tudo isso? Ele fez tudo isso por causa da desobediência do povo de Deus, por causa da desobediência que o povo de Deus havia cometido contra o próprio Deus. Eles haviam se voltado para os deuses, para outros deuses, eles haviam desobedecido, eles haviam quebrado a aliança com Deus vivo. E por isso, Deus permitiu que o outro povo, o povo da Babilônia, julgasse o próprio povo de Deus. Que situação, meus irmãos, que situação, jovens, aquele povo passou. Já pensou você ser o outro povo, um outro povo que você não conhece, um outro povo distante, chega na sua cidade, mata a sua família, mata as crianças, mata os idosos, mata os necessitados, vai destruindo tudo, porque o povo babilônico era um povo muito perverso no mundo antigo. Eles eram um dos povos mais perversos naquela circunvizinhança. Para você ter uma ideia, alguns historiadores afirmam que Nabucodonosor ele era tão perverso que quando ele pegava os reis que ele invadia os territórios, eles colocavam no seu carro de guerra e arrastavam pela cidade invadida, até aquele rei morrer. Tamanha perversidade era aquele povo que tinha invadido a cidade de Jerusalém. Por quê? Porque eles haviam sido desobedientes com o próprio Deus. E Deus permitiu que isso viesse a acontecer com o povo. Como diz aqui, Deus os entregou. Lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns utensílios da casa de Deus. Eles não só invadiram aquela cidade, eles não só invadiram e levaram os despojos de guerra, eles não só invadiram e fizeram arroz, mas também eles invadiram o templo de Deus. Também eles invadiram os objetos sagrados, que eram sagrados a Deus. Eles levaram esses objetos para a cidade de Sinar. Olha o tamanho, a profanação que eles fizeram ao povo de Deus, ao templo do Senhor, ao templo onde era a adoração devida a Deus, ao templo onde os sacerdotes faziam os sacrifícios, onde o povo levava para fazer os sacrifícios a Deus. Então houve essa invasão. Então é nisso que o contexto de Daniel está. É nisso que Daniel e seus amigos Ananias, Misael e Azarias estão inseridos nesse contexto de invasão. E diante disso, o rei Nabucodonosor, ele diz ao chefe dos eunucos, Aspenaz, que trouxesse jovens de linhagem real, nobres, sem defeitos, boa aparência, instruídos em toda a ciência e versados no conhecimento, e competentes para assistir ao rei, para servir ao rei. É comum hoje, é comum no mundo antigo e até mesmo nos dias atuais,
de quando um país ele invade outro, quando uma nação invade outro, ele foca logo nos nobres. Eles focam logo naqueles que têm poder sobre aquela nação. E assim Nabucodonosor, ele instruiu para que viesse trazer jovens de boa aparência para servi-los, para servi-lo, E no contexto nos dias atuais, nós podemos notar o que acontece na Ucrânia, né? Eu lembro que quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o mundo todo se revoltou contra a Rússia. O mundo todo se voltou contra ela. E o que eles fizeram? Levantaram sanções contra quem? Contra a Rússia e contra seus nobres, contra os bilionários, aqueles que tinham todo poder, digamos assim, financeiro. Então, nós podemos notar isso, que Nabucodonosor ele fez essa mesma estratégia, de pegar primeiro os nobres. Mas Daniel, ele não era um nobre qualquer. Ele não era alguém que não estava alheio à vida de Deus. Ele era servo do Senhor. Ele era servo do Deus Altíssimo. E por isso, Nabucodonosor ordena a Aspenaz para que ele viesse, o chefe dos eunucos, para que ele viesse selecionar entre esses da linhagem de Israel os melhores. Nota-se que ele não fala qualquer um, ele fala os melhores. Os melhores aqui, quando ele diz o seguinte: jovens de linhagem real, sem defeito, boa aparência, versados em todo conhecimento. Então Daniel e seus amigos, eles tinham características do reino. Eles eram inteligentes, eles eram sábios, eles tinham conhecimento. Eles não eram qualquer um, digamos assim, mas eles tinham tudo isso. E qual era o objetivo de o rei Nabucodonosor trazer para ele, né? É servir ao rei, ensinar a cultura e a língua dos caldeus. Então esse era o objetivo de Nabucodonosor, era trazer que não somente ele viesse servir ao rei, mas também de alguma forma ele viesse influenciar com a cultura babilônica o próprio povo de Deus. É exatamente isso que acontece nos nossos dias. O mundo, Satanás, ele tenta nos colocar, nos ensinar a cultura perversa, a cultura do mundo, a cultura pagã, tenta nos trazer para que nós venhamos espalhar isso, para que nós venhamos aceitar isso, para que a nossa identidade venha a ser transformada e nós venhamos ser escravos do inimigo, venhamos ser escravos de Satanás. E Daniel, diante de tudo isso, ele não se curvou. Daniel e seus amigos, eles não se curvaram diante de tamanha afronta à palavra de Deus. Eles não se curvaram a adorar, a se prostrar, a mudar sua identidade. Eles não aceitaram isso. Nós vemos aqui também que o inimigo sempre tentará mudar a nossa cultura de reino de Deus. Saiba que você que está aqui, você não é um polo passivo. Você não está passivo, digamos assim, você não está quieto no seu canto. Mas existe uma batalha, existe uma guerra em que o inimigo tenta colocar na sua mente, tenta colocar na minha mente que nós não somos servos do Deus Altíssimo. Ele tenta mudar tudo isso na nossa vida para mudar a nossa identidade em Cristo Jesus. E algumas características que o rei Nabucodonosor ele fez, ele determinou uma ração diária de finas iguarias da mesa real. Ele determinou o tempo de 3 anos, ou seja, aqueles jovens eles iam sendo preparados durante 3 anos a cultura daquele reino, a cultura do reino babilônico. E tendo em vista isso, meus irmãos, isso acontece conosco. Às vezes o inimigo ele tenta implantar na nossa mente que nós devemos, digamos assim, nós devemos fazer pouco caso da palavra de Deus. Nós devemos fazer
dá pouco crédito ao que Deus ele fala para nós. E aos poucos nós vamos nos entregando a isso. E aos poucos, à medida que nós vamos deixando que essas coisas vão entrando no nosso coração, nós vamos nos tornando mais endurecidos. E esse é o objetivo do inimigo, é fazer que nós percamos a identidade em Deus, em Cristo Jesus. E uma das coisas que o inimigo faz é tentar mudar o nosso nome. Um exemplo que aconteceu com Daniel e seus amigos é que eles mudaram o nome deles, a própria força, né? Digamos assim, não perguntaram se ele queria que mudasse o seu nome. Não perguntaram se queriam que eles fossem mudar o seu nome, mas apenas mudaram por mudar. O nosso nome é muito importante, pois deve mostrar nossas características e revela a nossa identidade. E o interessante aqui que eu separei, o significado dos nomes em hebraico. De Daniel significa meu juiz é Deus. Palavra bonita, né? Meu juiz é Deus. Então, o nome de Daniel significa meu juiz é Deus. Ananias significa Javé é gracioso. Deus é gracioso. Olha que nome bonito. Misael, quem é como Deus? É uma pergunta. Misael, quem é como Deus? Azarias, Javé ajudou. Ou seja, são expressões que nós, de bênção, palavras de bênçãos, palavras que falam do Deus Altíssimo, do próprio Deus. E os nomes que foram mudados, né? Os nomes que deram para eles. Daniel deram o nome de Beltesazar. O que significa Beltesazar? Marduk protege sua vida. Marduk era o maior deus do panteão babilônico. Marduk era um deus que não era um falso deus. Para você ver que a ideia de mudar o nome é mudar a identidade. Quando nós vemos que Daniel tinha um nome de meu juiz a Deus, e nós vemos que foi mudado para Marduk protege a sua vida. Ou seja, um falso Deus, alguém que promete algo que não vai cumprir. Entende? Então, o de Ananias, Sadraque, olha o nome de Ananias, que significava estou com medo de Deus. Você pode ter medo de Deus? Não, você não deve ter medo de Deus. Então esse era o nome que significava de Sadraque. De Mesaque, sou de pouca valia. Olha só nome ruim, né? Nome de maldição, digamos assim. Abidnego, servo daquele que brilha. Servo daquele que brilha, um dos deuses que era da cultura babilônica, era Curo. Era o nome de um deus que se remetia à lua. A lua, o deus da lua, era Curo. Era o servo daquele que brilha. Então, aquele que brilha era a Curo. Então, para você notar como que o inimigo ele tenta mudar a nossa identidade pelo nome. O nosso nome significa muito para nós. O inimigo quer que esqueçamos a nossa identidade como filhos de Deus. Veja, ele quer que a gente não se lembre do que Deus fez por nós. O inimigo quer que a gente seja ingrato para com Deus. O inimigo quer que a gente não se volte para Deus, não adore ao Senhor. É isso que o inimigo quer que a gente faça. Esquecer a nossa identidade é esquecer do próprio Deus e seus cuidados. É isso que o inimigo quer, que nós esquecemos de Deus, que Ele tem cuidado de nós, que Ele tem nos sustentados. E diante disso, diante dessa tentativa de mudança de identidade forçada, né, de Daniel, eles não cederam. Eles continuaram firmes e inabaláveis. No verso de número 8, fala assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia.
ele foi firme naquilo que ele acreditava. Ele não cedeu em momento nenhum. Saiba que você será constantemente, dia e de noite, a ceder às tentações. Você será constantemente, de dia e de noite, a renegar a sua fé, a mudar a sua identidade de cristão, a mudar tudo os seus princípios de cristãos. O inimigo vai constantemente querer que você esqueça a sua identidade. Os princípios de Deus são maiores que os banquetes momentâneos do mundo. Daniel, ele não se contaminou. Ele entendeu que era melhor ele obedecer a Deus do que ele ter algo momentâneo. Ele ceder, ele compartilhar das finas iguarias do rei, a comer da comida do rei. E talvez aquelas comidas poderiam ser deliciosas, poderiam ser maravilhosas, as melhores comidas que poderiam ter, né? Mas mesmo assim, ele não ligou para isso. Ele não ligou para esse prazer terreno que ele poderia ter, de ter uma comida boa durante 3 anos, comer o melhor, estar ao lado do rei, ser preparado. Ele renegou tudo isso, porque ele tinha princípios com Deus. Ele não poderia renegar isso. O prazer de Daniel era estar na lei do Senhor e meditar na lei de dia e de noite. Aquilo que diz em Salmo 1. Então, por ele conhecer a palavra de Deus, por ele conhecer os costumes do reino de Deus, ele tinha esse prazer, né, de estar, de conhecer mais a Deus, de andar com Deus. Ele sabia o que Deus se agradava e o que Deus não se agradava. Naquele momento que ofereceram as finas iguarias para ele, ele renunciou, porque ele sabia que Deus não se agradava daquilo. E quantas vezes nós temos renunciado a algo que Deus não se agrada? Você já parou para pensar? Poxa, Deus não gosta que eu faça isso. Estou quebrando, estou pecando contra Deus. E qual é a sua atitude diante disso? Não, eu vou comer dessa fina iguaria. Eu vou sentar à roda dos escarnecedores. Eu vou comer dos banquetes que o mundo me oferece. Qual tem sido a sua resposta diante disso? Você tem refletido sobre isso na sua vida? Essa é uma reflexão que nós devemos fazer constantemente. Será que eu estou fazendo algo que desagrade a Deus? Será que o inimigo ofereceu as finas iguarias para eu comer, para eu me preparar, e eu aceitei, eu sentei nessa mesa de banquete dos prazeres terrenos, e eu estou me deliciando nisso? Isso deve ser uma reflexão para nós. Se de fato nós estamos seguindo os princípios de Deus ou estamos seguindo os princípios do mundo. Diante disso, diante dessa adversidade, Daniel se manteve fiel. Ele não retrocedeu. Ele não retrocedeu. Ele manteve-se fiel. Eu acho interessante que quando nós somos fiéis, Deus, Ele tem misericórdia de nós. Ele concede misericórdia e Ele nos dá o escape no momento certo. Veja, ele disse o seguinte: ele se voltou para o chefe dos eunucos e ele perguntou se ele poderia comer, se ele poderia renunciar às finas iguarias e poderia comer apenas legumes e água, tomar água. E o chefe do eunuco, ele ficou meio receoso do que iria acontecer, porque se caso o chefe dos eunucos permitisse e Daniel ficasse mais abatido e seus amigos ficassem mais abatidos do que os outros que estavam comendo da fina iguaria, a cabeça do eunuco ia rolar.
Então, ele ficou temeroso. Mas Daniel falou o seguinte: me dá só um prazo de 10 dias e você vai ver a diferença. Eu acho interessante que Deus ele concedeu essa misericórdia para Daniel e seus amigos, porque eles tinham o desejo de, os princípios de Deus, de obedecer a Deus, de se manter fiel mesmo em meio às adversidades, que no caso era sentar, comer das finas iguarias do rei. Sabe? Essa é a promessa do Senhor para nossas vidas. Ele sempre irá nos dar um escape. Sabe aquelas perseguições que às vezes sofremos na nossa escola? Às vezes as pessoas questionam a nossa fé. Deus vai dar o escape para você em todos os momentos. Amém? Então nós devemos sempre nos manter firmes. Nós devemos sempre nos manter com os mesmos princípios, aquele a qual o Senhor nos ensinou, as suas promessas, esperar nas suas promessas, porque as suas promessas são fiéis e são verdadeiras. As suas promessas não falham, são eternas, e tudo que Ele fala, Ele cumpre. Então que nessa noite, meus irmãos, vocês não venham ceder às finas iguarias do rei, sentar à mesa do inimigo, à mesa do inimigo, comer dos prazeres dessa terra, porque tudo isso vai passar. Essa terra vai passar. Daqui a uns tempos você estará, e eu também estaremos, se Jesus não voltar até lá, nós estaremos mais velhos, teremos uma família, mais tarde nós teremos filhos e depois netos, e passaremos. E se Deus não voltar, os nossos filhos continuarão, os nossos netos continuarão. Então nós devemos nos manter firmes diante da adversidade, diante de tudo isso que o mundo nos oferece, diante de tudo isso que Satanás nos oferece, para que nós venhamos renegar a nossa fé. E o interessante é que quando Daniel e seus amigos eles decidem a seguir o princípio do reino, eles não aceitam a troca da sua identidade, eles não aceitam se curvar diante a ordenança do rei, no sentido de que eles vinham transgredir a palavra de Deus. Deus deu o escape, Deus teve misericórdia dele, só bênção. Deus os abençoou. Então o que nós devemos aprender com isso? É que as bênçãos acompanham quem obedece. Deus os sustenta. Deus nos sustenta. Então eu não corro atrás das bênçãos. As bênçãos acompanham quem obedece. O próprio Deus, Ele nos abençoa diante dessa adversidade, diante dessa perseguição. E o interessante é que Deus fez com que eles fossem 10 vezes mais doutos. Olha só a bênção. Eles já eram inteligentes, eles já eram doutos, eles já sabiam, já tinham sabedoria. Mas diante disso, que eles não se renderam, que eles não aceitaram as finas iguarias do rei, Deus abençoou com 10 vezes mais. Olha só que bênção. Então são bênçãos que Deus oferece àqueles que o obedecem. Deus abençoa quem os obedece. Deus tem prazer em ver um filho obediente, um filho que não se curvam a esses prazeres, aos prazeres terrenos, os prazeres da carne. Então o que nós podemos tirar de lição? Devemos ser fiéis mesmo em meio às adversidades. Deus abençoa quem é fiel às suas palavras. Deus nos sustenta em momentos de provação. Então tudo isso é Deus quem faz, quem obedece. Então que nós sejamos fiéis
mesmo em momentos de adversidades. Que nós venhamos aprender com Daniel e com seus amigos, que não se curvaram em momento algum para as finas iguarias do rei. Que nós venhamos ter o princípio do reino, que nós venhamos obedecer a Deus cada vez mais e que nós venhamos nos examinar cada vez mais. Senhor, será que eu estou de fato seguindo os teus princípios? Será que de fato eu estou não estou sentando, comendo das finas iguarias do rei? Faça esse questionamento para você. Vamos ficar de pé e fazer uma oração? Neste momento eu quero que você mentalize, tente lembrar de algo que você fez assim e que desagradou a Deus, que você lembra que de fato foi um momento que você acabou comendo das finas iguarias do rei. Feche seus olhos e ore para Deus, para que Deus ele venha lhe trazer à memória esses momentos, que ele venha lhe trazer à memória cada momento que você passou, que você cometeu isso, que você fez isso, que você acabou cedendo às finas iguarias do rei, que você não teve o princípio de Deus, que você não seguiu o princípio de Deus, mas que você acabou cedendo aos banquetes do mundo. Oremos. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor fala conosco através da Tua palavra, que é viva, que é eficaz. A Tua palavra nos ensinou, Senhor, que nós devemos nos manter fiéis, mesmo em momentos de adversidades. Daniel passou por momentos difíceis de provação, em que ele deveria, Senhor, ceder aos princípios do reino, mas ele manteve firme, ele manteve-se inabalável, e o Senhor o livrou, o Senhor o sustentou em todos os momentos. Pai, se nós estamos aqui orando para Ti, Pai, porque nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso amigo, e o Senhor pode, Pai, nos trazer à memória tudo aquilo, Senhor, que nós temos cometido, que nós temos, se de fato nós temos sido infiéis à Tua palavra, nós temos sentado à mesa do rei, nós temos comido das finas iguarias, nós temos comido, Senhor, nós temos cedido aos prazeres desse mundo, aos prazeres terrenos, Senhor. Nos traz a memória, nos perdoa, Senhor, porque nós somos pecadores, nós erramos diante da Tua presença, mas, Senhor, o Senhor é fiel, Pai, o Senhor é fiel, a Tua palavra é fiel, o Senhor continua sendo fiel, mesmo quando às vezes nós somos infiéis, o Senhor continua sendo fiel. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado porque o Senhor continua nos amando. Muito obrigado pelo Teu sustento, pela Tua provisão. Senhor, nos abençoa, Pai, e nos transforma cada vez mais, para que nós sejamos firmes nas nossas convicções, para que nós sejamos firmes nos nossos princípios de Deus, princípios do reino, que nós não venhamos ceder em momento algum, Pai, no meio das adversidades, no meio na escola, na faculdade, no trabalho, que nós venhamos sempre, Pai, proclamar o Teu Evangelho aonde quer que formos, Pai. Muito obrigado por tudo. Aqui eu te agradeço, no nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Estenda sua mão aqui para o Abraão, por favor. Eu o abençoe nessa noite. Pai, te agradecemos, Deus, pela vida do Abraão. Que o Senhor possa
continuar a boa obra na vida dele, Senhor. Nós sabemos que o Senhor começou algo muito grande, muito maravilhoso, e nós queremos dizer que o Senhor pode concluir, Senhor, pode continuar aperfeiçoando a boa obra na vida dele, Senhor. Muito obrigado por essa palavra, Deus, que Ele trouxe ao nosso coração. Continue abençoando Ele em todas as esferas da sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Você que acompanhou a transmissão, que Deus abençoe você. Até a nossa próxima rede, ok? Fica com Deus aí. Dê um tchau para eles lá. Vamos lá, jovem. Deixa ali, ó, para a câmera. Ei, que Deus abençoe vocês. Aleluia. Amados.